Né, pela presença hoje aqui. E assim, como é a primeira vez que eu vou estar fazendo um estudo, né, eu peço a compreensão de todos para, né, qualquer eventual erro que eu possa cometer. E assim, no que eu vou falar, se houver alguma coisa que vocês não entendam, tá, por favor, interrompam, perguntem, tá, porque como eu vou estar falando de acordo com o meu entendimento, né, e assim, cada um vai ter um entendimento, pode ser que não compreenda o que eu fale, né, então sejam livres para perguntar, interromper o estudo, para que todos assim possam entender. Embora seja um tema assim, bem, já acho que conhecido de muita gente, né, mas como o Aldo sempre faz o estudo, às vezes ele fala, menciona, né, alguma coisa, mas eu só vim acrescentar assim, algumas imagens com relação a isso, explicando esses fenômenos, essas coisas que acontecem durante os estudos, tá? Antes dos estudos, enfim, só para assim, haver assim, uma melhor compreensão de todos, que acredito que através de imagens, né, a gente consegue formar na nossa mente, né, assim, uma coisa mais clara, né, a respeito do que a gente vem estudar, do que a gente procura aqui, né, para que todos possam adquirir assim, uma consciência maior, né, desses estudos que a gente vem fazer aqui e possam ter um aproveitamento melhor, né, desse tempo que vocês dedicam a essa conexão com Deus, né, que acredito que nesse momento que a gente está aqui, a gente veio para se conectar a Deus, que assim, um momento importante para o entendimento do nosso interior, que isso faz com que a gente entenda nossas fraquezas, nossos defeitos, e que a gente possa, através disso, assim, corrigir, né, essas falhas que estão dentro da gente e que é o objetivo dessa nossa encarnação, né? Obrigado. O Alex agora vai estar lendo uma oração, tá? Espero que todos, assim, agora, assim, se esqueçam de todos os problemas exteriores, procurem se concentrar nessa oração, ouvir as palavras que ele está falando, tá? Tentar, assim, entender, assim, colocar dentro de si essas palavras, tá? Bom dia a todos, que todos sejam bem-vindos. Oração. Pai querido, de amor e de infinidade e bondade, venho neste momento agradecer-te por tudo que tenho que sou. Agradeço pela confiança e por a todo o momento acreditar em mim e saber que posso ser servo da tua obediência e da tua bondade, das tuas leis, que nada mais é o caminho do amor, da salvação e de ser merecedor de estar junto a ti na eternidade. Agradeço pelo Jesus Cristo, que nos ama e que nos morreu pelos nossos pecados. Agradeço pelos profetas, que me faz entender e compreender o sentido da existência. Agradeço pela Mãe Maria, que concebeu o Verbo mais sagrado, que nos acolhe nos momentos de dor e de solidão. Agradeço pelos irmãos que se encontram no plano espiritual e que rogam e me protegem através das orações e dos conselhos sempre voltados para o bem. Agradeço pela minha existência e por ser fruto do seu amor. Agradeço pela oportunidade diária de redimir e reformar todos os meus pecados. Agradeço pela oportunidade diária em cumprir minha missão com obediência e resgatar os meus erros. Agradeço pela oportunidade diária em poder evoluir o meu espírito, assim viver na eternidade. Agradeço pela oportunidade do renascimento. Agradeço pela pessoa que está ao meu lado, unindo-se no amor pela união conjugal e afetiva. Agradeço pela família que o Senhor me proporcionou e que me acolheu. Agradeço pelos meus amigos que me ajudaram a vencer e sentir-se mais forte. Agradeço pelos colegas que se unem a mim na caminhada cotidiana. Agradeço pelos religiosos que me confortam nos momentos de angústia.
Agradeço pelas crianças, que tanto me ensinam que a verdade deve ser sempre sincera e dita. Agradeço pelos que me querem mal, pois assim posso compreender o sentido de amar a todos e saber perdoar todas as ofensas. Agradeço pelo discernimento em saber o que é certo e o que é errado, e poder se tornar uma pessoa cada vez melhor e compreensiva. Agradeço pela água que alimenta meu corpo e sustenta meu espírito. Agradeço pela luz solar que ilumina minha caminhada. Agradeço pela vegetação que me proporciona o oxigênio da vida e que me inspira a liberdade. Agradeço pela natureza tão essencial e importante para todos nós. Agradeço pelos animais que me são tão importantes, que me trazem alegrias e que auxiliam no processo social. Agradeço pelos meus semelhantes, que me são tão essenciais, assim como tua bondade. Agradeço pelos anjos, que tanto me livra dos males e me orienta sempre a seguir contigo a lealdade e na gratidão. Agradeço pelo meu trabalho, que me faz útil e me proporciona a dignidade. Agradeço pela escola, que me traz o conhecimento cultural e intelectual. Agradeço pelos meus bens materiais, que conquistei com merecimento. Agradeço pelas vestes, que tornam meu corpo mais protegido. Agradeço pela evolução tecnológica, que diminuiu a distância. Agradeço pela saúde que me deste e ao qual zelo pela sua qualidade. Agradeço pelos profissionais, que tanto me auxiliam e tornam meu dia mais ágil e melhor. Agradeço pela vida. Que assim seja, graças a Deus. Bom, assim, o Aldo me pediu, né, para fazer o estudo hoje. Então, assim, como a gente não vai falar sobre um tema do Evangelho, né, como sempre tem sido feito, eu vou, assim, eu estava procurando, assim, estudando, né, e encontrei também, assim, um vídeo que falava sobre o que acontece, tá, dentro de uma casa espírita, por exemplo, né, que todos vocês veem, né, e, assim, vocês às vezes não têm uma ideia clara, por exemplo, do que acontece, assim, no plano espiritual, dando suporte para que esse trabalho possa ser feito, né? E esse trabalho foi feito, assim, baseado num livro, tá, que chama Seara do Bem, né, do médium Luiz Antônio Ferraz, tá? E onde o espírito que passa isso para ele, tá, essas mensagens, chama Carlos Alberto Tonica, tá? E, assim, eu vou estar mostrando essas imagens. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá, por favor, me interrompam e perguntem, tá? Eu vou tentar, assim, dividir esse conhecimento, tá? Para que todos nós possamos, assim, entender melhor o que acontece, né? Aqui, quando a gente assina aquele livro, pedindo pela saúde de alguém que está encarnado ainda, pedindo para que algum espírito parente nosso que já tenha desencarnado possa ser encaminhado, possa receber ajuda do espiritual, como que esse processo funciona, como que a gente deve proceder, né, durante, desde o momento que a gente põe o nome ali, até o momento que a gente se senta na cadeira, né, como assim a gente tem que manter os nossos pensamentos, assim, conectados nisso, tentar não desviar desse nosso pedido que a gente está fazendo, né? Na água fluidificada que é colocada aqui, como que o plano espiritual trabalha com essa água, acrescentando os fluidos da natureza,
que vão nos proporcionar assim benefícios, tá? Vamos tentar assim então compreender como isso funciona para que a gente também possa ajudar nesse processo, né? Porque toda a busca que a gente vem aqui, se a gente não vivenciar isso, de nada vale. Então não adianta a gente vir aqui estudar o Evangelho, entendê-lo, mas não vivenciá-lo, não colocar em prática nas nossas vidas, né? Que é o mais importante, tá? A gente vem, estuda, né? Toda semana o Aldo escolhe um tema, né? Que a gente procura se aprofundar, entender. Mas se a gente não colocar o que a gente aprende ali no nosso dia a dia, no cotidiano, no relacionamento com os nossos parentes, com nossos amigos, com nossos colegas, de nada vai estar valendo. A gente está vindo aqui, perdendo, né, 2, 3 horas do domingo aqui, né? Então vamos assim tentar entender isso e realmente vivenciar isso, colocar isso na nossa vida. Mesmo que seja assim, um pouquinho por dia, um pouquinho, né, que a gente conseguir fazer, já vai estar ajudando nesse nosso processo de melhora, né? Então, o livro começa assim, né? São 2 espíritos, tá, que estão assim indo visitar uma casa espírita, né? E eles vão estar explicando como que eles estão vendo o trabalho que está sendo realizado nessa casa. Então a gente vai estar vendo pela visão deles, tá? As imagens que vão ser mostradas a partir de agora, né? Então a gente vai ter um entendimento pela visão dos espíritos, tá? Então esses 2 personagens que a gente está vendo aí, tá? São 2 espíritos, né? Que estão indo visitar uma casa espírita. Sendo que o Tonini, ele é um desencarnado, né? Que faleceu e ele trabalhava nessa casa, né? Ele conhecia como que era o trabalho assim no plano físico, né? E ele queria conhecer também como que funcionava o trabalho assim do lado espiritual. Por isso que ele está indo aí com o mentor dele, o guia dele, para acompanhar esses trabalhos, né? Então o estudo vai ser baseado nessa visita que ele vai estar fazendo nessa casa espírita, tá? E nem tudo que a gente vai ver aqui se aplica, né, nessa casa aqui, porque tem algumas particularidades, né, que diferenciam toda a casa, né? Mas no geral assim é muito parecido, tá? Então eles estão, né, os espíritos estão chegando na casa, tá? Aí toda a casa espiritual tem assim uma equipe de suporte, né, assim que vão auxiliar nos trabalhos, né? Porque todo o trabalho que é feito aqui no plano físico, antes disso, o plano espiritual já está, digamos, fazendo os preparativos também, né? Então, os 2, né, que estão chegando, eles são apresentados para essa equipe que faz o suporte dessa casa espiritual, tá? Então, eles são apresentados, tá, pelos responsáveis, né? Eles vão conhecer. Seria o mentor da casa? Isso, são o mentor da casa, tá? E os auxiliares também, né? Que a casa, ela, tanto no plano físico, o dirigente ele precisa de auxiliares, né, para fazer todas as tarefas que existem dentro da casa. No plano espiritual acontece a mesma coisa, tá? Né? Então, assim, logo depois que é feitas as apresentações, né, o mentor da casa, então o guia da casa, ele reúne todo o pessoal que faz o suporte para esse trabalho espiritual, né? Eles vão, antes de começar os trabalhos, da porta se abrir, da gente chegar aqui, eles já vão efetuando os preparativos para se realizar o trabalho, porque o trabalho começa também com preparativos no plano espiritual. Então eles vão se reunir, vão fazer as orações, vão colocar, enfim, todos os materiais, vão limpar o local, né? Assim, que todo local, assim, mesmo no plano espiritual tem, assim, digamos, impurezas, né? E essa equipe vai também realizar todo esse trabalho de limpeza, preparar o local, né? Para que os trabalhos possam seria assim, na casa existem as
impurezas e o plano espiritual vem para poder harmonizar tudo isso. Justamente. Aí, assim, né, dentro da casa espírita, né, assim, visto do plano espiritual, existem assim diversos setores, tá? É como numa empresa, né, que tem diversas seções para cada tarefa. A casa espírita é a mesma coisa, né? Então, como a gente realiza um trabalho que normalmente assim pode, digamos assim, desagradar, né, alguns espíritos que ainda não conhecem a verdade, eles ainda têm dificuldades em compreender os problemas que os encarnados passam, e às vezes eles desencarnam em processos difíceis e assim estão ainda muito presos à matéria. Então o centro espírita ele precisa de uma equipe de vigilância para que não entre qualquer espírito dentro de uma casa, né, para que os trabalhos possam assim transcorrer sem interferências, né? Então existe uma equipe de vigilância que vai fazer justamente essa proteção para que não entre, né, qualquer espírito nesse dia de trabalho. E assim, se eventualmente houver, assim, digamos assim, a entrada de algum espírito que, mesmo que ele tenha permissão para entrar, mas a partir do momento que comece a prece ele tem algum processo de revolta, alguma coisa que ele possa, alguma atitude que ele possa prejudicar os trabalhos, né? Essa equipe vai, assim, digamos assim, mandar vibrações. Eles tem até dispositivos que mandam um tipo de um raio assim elétrico, né, que vai deixar o espírito mais tranquilo, assim, mais sedado, mais receptivo para os trabalhos, né? Não vai assim permitir que ele perturbe os trabalhos do dia. Até aqui vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que queiram perguntar? Esses espíritos que entram são aqueles permitidos, né? Sim, mesmo aqueles permitidos, né? Durante os trabalhos, às vezes, durante a palestra pode ser falado mencionado algum estudo que está sendo do Evangelho, e isso possa afetar o íntimo dele, sabe? Que ele tem assim, muitas dúvidas ainda, ele tem muitas lutas internas que ele trava consigo mesmo, né? Porque mesmo quando a gente desencarna, a gente vai levar todas as nossas percepções, as nossas angústias, acompanham a gente nesse momento, né? Então, quando ele vem, tudo que é falado, então atinge, né? Atinge o espírito, e ele pode eventualmente ter algum desequilíbrio nesse momento, e nesse momento a equipe entra em ação, né? Aí a gente também tem um setor de comunicação, né? Os mesmos espíritos, eles trabalham, né? Então, na sala de passe, ali na parte onde tem o caderno para a gente colocar o nome dos parentes, dos encarnados, eles vão colocar equipamentos que o plano espiritual utiliza para, assim, digamos, ter uma percepção melhor do que das necessidades das pessoas que vêm na casa espírita durante o dia, né? Nesse dia dos trabalhos. E são equipamentos que a gente até desconhece, visto que a gente assim, ainda não consegue visualizar, né, toda a evolução que existe também no plano espiritual, né? São coisas ainda que a gente desconhece, mas que realmente quem pelo espírito que fez assim, ditou o livro, né, para o médium, ele passa essas observações que ele fez, né, nessa visita que ele fez ao centro espírita.
Voltei, né? Então, depois que é feito os preparativos, o plano espiritual preparou tudo, né? Aí a casa espírita é aberta, né, para os encarnados que vêm aos trabalhos do dia, né? E nesse momento, a gente percebe que existe também do lado de fora da casa, tipo uma espécie de portal, né? Uma espécie de portal que funciona como assim, digamos, uma porta mesmo, uma porta que impede, né, a entrada de espíritos não autorizados ou espíritos que ainda têm uma vibração muito baixa ou que não estejam ainda preparados para acompanhar um estudo, né, porque muitos espíritos encarnam e eles ainda buscam entendimento para o estado que eles se encontram e esse entendimento eles vêm conseguir numa casa espírita, tá? Então, por isso que nesses trabalhos, né, existe esse portal para que não entre, não adentre no trabalho espíritos de vibração muito baixa que possam perturbar, né, o trabalho, que possam perturbar quem vem aprender aqui, os desencarnados que vêm aprender também nos estudos que são feitos. Inclusive, né, muitas vezes, pela luminosidade que esse portal emite, né, acaba atraindo assim, muitos espíritos que realmente estão numa escuridão, numa vibração realmente muito baixa mesmo. Eles não têm um mínimo de entendimento das coisas espirituais, nem às vezes eles compreendem ainda que estão desencarnados, né? Eles veem isso como se fosse a porta do céu, que inclusive, né, em diversos livros são mencionados esse detalhe, tá? Eu tenho pergunta. Ninguém pergunta, eu estou perguntando, gente. Vamos perguntar. Assim, onde está a misericórdia? Se eles não têm esse entendimento, eles não sabem ainda, porque os encarnados estão entrando. Muitos desses, diz que para cada desencarnado são 7 desses que estão do lado. Então, se eles não têm esse entendimento ainda, eles nem sabem disso, onde está a misericórdia? Então, por isso que existe, né, no plano terreno diversas casas religiosas, né? Por exemplo, o centro espírita vai atender determinada classe de espíritos. A gente tem, por exemplo, centros de candomblé, centros de umbanda, enfim, que vão atender outras classes de espíritos, né? Então, cada classe de espírito, assim, vai buscar o local adequado, né? Digamos assim, o plano espiritual vai encaminhar esses espíritos no momento adequado para a casa certa, né? Por isso que no plano físico a gente também existe diversos hospitais, né? Diversos tipos assim, para atender os problemas físicos, né? Diversas especialidades. Por isso que quando a gente tem um determinado problema, a gente vai, por exemplo, se tem uma fratura, você vai no ortopedista, vai, né? Se tem algum problema interno, você vai no clínico geral, enfim, para cada problema físico você vai para o médico certo. E no plano espiritual existe a mesma coisa, para cada problema espiritual, para cada, né, como a gente está aqui para aprender, para estudar, a gente vai para a classe certa também, né? A gente não vai querer adentrar se a gente está ainda, né, com conhecimento, digamos assim, ainda primário, querer adentrar numa faculdade ou coisa assim. É mais ou menos assim que funciona. É igual, isso conta com afinidade e compatibilidade, né? Por exemplo, os espíritos que não estão preparados para por exemplo, um tipo de palestra espírita, às vezes pode até vir, mas não conseguir entender, então não seria de grande ajuda. Então, para ele seria melhor ele, por exemplo, para uma igreja católica, que vai ser mais útil e ele vai entender melhor, né? Com certeza. Então, por isso que eu acho que existem várias casas, várias religiões para atender vários tipos de espíritos também, né? Isso, e encarnados também acontece a mesma coisa, né? Porque nós, como encarnados, estamos em diversas fases, nem todos estão na mesma fase de conhecimento, no mesmo tipo de
pensamento, né, nas coisas que ele acredita. Então cada um acredita de uma forma, cada um aceita de uma forma, cada um tem o seu pensamento. Por isso que existe essa diversidade, né? E o importante de cada um de nós, de cada religião que existe, é tentar compreender e respeitar cada uma, né? Que se houver esse respeito, não haveria tantas, digamos assim, guerras religiosas, né, que a gente vê diariamente, né, à nossa volta. Mais alguma dúvida, mais alguma colocação que vocês queiram colocar? Acho que essa questão que você coloca assim, dos espíritos, né? Como fala, da mesma forma que existem os encarnados, existem os desencarnados. E quem são os espíritos, né? A alma daqueles que desencarnaram, aqueles que partiram. Então, às vezes, alguns espíritos também continuam da mesma forma como ele encarnado, conservam seus pensamentos, conservam suas impressões. E aí, um caso que aconteceu foi isso, né? Aqui nessa casa mesmo. Tivemos a presença aqui de uma senhora. Ela, durante toda a vida, ela sofreu muito, né? Assim, muitas influências, tinha muitos pensamentos negativos, vontade de se matar. Mas essa pessoa, ela sempre seguia uma outra religião. E ela percebendo que o marido dela estava se melhorando, estava tendo mudanças e tudo mais, ela perguntou: o que está acontecendo com você, né? Não, é que eu conheci aqui no Japão, eu conheci uma casa espírita, então eu estou buscando e eu acho que eu gostei, né, me interessei. E ela falou: porque você está muito mudado. E ele voltou para o Brasil, ficou um mês e veio junto com ela. Só que essa senhora, ela sempre pertencia a uma outra religião. E o que aconteceu? No dia que ela veio junto com ele, manifestou os espíritos que estavam junto com ela. E esses espíritos sempre se blasfemando muito, falando contra ela, né? Contra ela, o marido, que eles eram traidores da própria religião. Então disse aquela palavra, né? Como eles estão dizendo o Papa, que ele é herege e tudo, dizendo dessa mesma forma. Então, quer dizer, como que essas pessoas foram admitidas dentro da casa? Por que os espíritos protetores da casa permitiram que esses espíritos adentrassem, sendo que eles eram totalmente contra o espiritismo? Né? E o que você está fazendo aqui? Eu te acompanhei a vida inteira, né? A gente sempre frequentou aquela outra religião, por que você veio pisar nisso? Eram os espíritos que acompanhavam aquela senhora. Não eram vários, né? Então, quer dizer, pela a própria afinidade que tinha. Mas o que acontece nesse caso? Porque esses próprios espíritos, esses mesmos espíritos que se diziam contrários ao espiritismo, no fundo deles, eles já estavam de alguma forma buscando algo melhor para a vida deles. Já estavam encontrando um certo arrependimento. Mas por que essa fé cega? Por que muitas vezes eu preciso disso? Por que realmente, né? Porque eles, mesmo sendo espíritos, não acreditavam em espíritos, para você ver. Tanto que ficou preso às impressões quando estava encarnado, né? Preso às sensações, às ideias mundanas. Então, mesmo participando do mundo espiritual, ainda não tinham essa compreensão. Mas no íntimo deles já havia o que? Eu quero algo melhor para mim. Né? Já havia um certo arrependimento. E os espíritos superiores compreendem essa parte, sabem o que se passa no pensamento de cada um. E foi por essa forma que eles foram admitidos. Porque esses espíritos, de alguma forma, pediram depois no final desculpas, aceitaram a ajuda dos benfeitores e foram então encaminhados. Né? Eram espíritos desencarnados que já não pertenciam mais a esse plano. Então não tinha que estar mais aqui. E aí eles receberam essa ajuda e elas foram auxiliadas. E foi por isso que eles foram permitidos adentrar a essa casa, mesmo sendo contra o espiritismo. Que no fundo era contra, mas no fundo tinha aquele arrependimento. Então, quando acontece isso numa casa espírita, ou seja de umbanda, ou seja qual for, de virem espíritos e revoltados, e as pessoas às vezes pensam assim, talvez a casa esteja vigilante, talvez os médios não estão preparados, talvez os médios não estão todos... Não é, às vezes tem esse outro lado, né? A permissão para que um trabalho maior seja feito, não é isso? Porque a evolução, né, não para, né, no plano espiritual, né? Aqui também a gente está buscando essa evolução e eles também buscam no plano espiritual, né? Isso acontece toda semana. A gente, como vai ter os trabalhos mediúnicos, tem o trabalho de doutrinação, às vezes os espíritos chegam muito revoltados,
E você vai conversando com ele, pouco a pouco, e no fundo ele começa o quê? Sente aquele arrependimento e te fala, olha, né, se por algum motivo você está nervoso, está irritado, né, ficou bravo, já acompanha uma pessoa há muito tempo, tudo, mas a gente sabe que no seu coração você quer algo melhor, você já está se arrependendo daquilo que você está fazendo, já está percebendo os seus próprios atos. E o Espírito ali, de alguma forma, ele se arrepende e ele é auxiliado. E isso os benfeitores sabem. Então, os Espíritos que protegem a casa, eles sabem, né, de cada um. Sabendo que aquele Espírito está totalmente irreversível, esse não tem como entrar, porque ele entraria para atrapalhar. E aqueles outros já não. Então eles já estão já naquele ponto. A gente conversando. É bem isso mesmo. Tá bem? Aí, né, como antes de começar a reunião, vocês viram que a gente colocou 2 músicas, né, para a gente ouvir, né, antes de começar o estudo. Aí, para vocês terem um entendimento, que é muito importante, né, esse momento onde a gente coloca essa música. Tem locais, né, que assim, existe um músico ao vivo, né, mas no nosso local a gente não tem ainda, quem sabe aparece alguém que possa tocar para a gente, né. Mas enquanto isso não acontece, a gente vai pondo essas músicas que a gente tem, né, pelo computador. E o que acontece nesse momento? A gente sabe que a música ela tem assim, uma influência muito grande em assim, fazer que a gente se conecte, né, com alguma coisa mais sublime, né? Então, como ela tem esse poder, a gente procura colocar essas músicas para que a partir desse momento a gente já tente se desligar, né, das coisas que estão no mundo exterior, para a gente tentar se conectar nesse momento, já desde desse início, né, da prece aqui, para a gente poder ter o melhor aproveitamento, né, através dessa conexão com Deus, dessa conexão com o alto, né, que vai nos ajudar assim ter um aproveitamento positivo do estudo, né, da prece. Em todas as religiões a gente percebe isso, porque na Igreja Católica, na Evangélica, todas no início tem uma abertura com algum cântico, né? Isso. E a gente tem também o suporte, né, dos mentores da casa, né? O Love, que sempre faz o estudo, ele deve ter os mentores dele que ficam aqui, né, fazendo suporte para ele no momento dos estudos que ele vai passar, né, ele vai estar recebendo essa orientação também. É claro que ele vai ter que buscar, porque a mentoria não vai conseguir passar para ele alguma coisa que não esteja na mente dele, né? Então, por isso que o Aldo, antes de fazer o estudo, ele vai na casa, vai fazer o estudo, vai elaborar os slides, enfim, né? Então, as histórias que às vezes ele conta, muitas vezes né, auxílio da mentoria também, que busca dentro da mente do Aldo, né, ou de qualquer outro orador que vai estar fazendo os estudos, essas histórias para ajudar, auxiliar no estudo do dia. Então, por isso que é importante, né, quando a gente vai apresentar alguma coisa, a gente procurar realmente entender aquilo que a gente vai passar, para que a gente possa ser útil, né, com os mentores da casa, para que eles possam auxiliar e ter como auxiliar, para que o estudo seja positivo, né, que muitas vezes a gente sabe que a gente com certeza não detém todo o conhecimento e a gente precisa desse suporte de cima para que realmente o estudo seja bem aproveitado, né, porque a gente não conhece, né, com certeza, os pensamentos de cada pessoa que aparece no dia da prece, né? E cada um tem uma necessidade. Por isso que a mentoria nesses estudos, eles com certeza eles têm mais conhecimento, né, de cada um que vem e vai tentar passar, acho que na medida do possível, digamos assim, palavras confortadoras para cada um que veio aqui, né, no estudo de hoje ou nos estudos que vem diariamente, né. Aí, quando a gente vai fazer aquela prece inicial, né, por isso que é muito importante que a gente faz a prece, a gente agradece a Jesus, pede a Jesus, agradece a esse plano espiritual que está fazendo esse suporte,
Enfim, a gente também procura agradecer a todos aqueles que de alguma forma nos ajudam, até aqueles que às vezes a gente julga inimigo porque faz alguma coisa que nos desagrada, né, que nos contraria, mas a gente tem que agradecer a essas pessoas. Por quê? Porque eles estão no nosso caminho e são justamente essas pessoas que vão nos auxiliar a assim, melhorar aquilo que não está bem dentro da gente. Eles são os instrumentos que Deus coloca no nosso caminho para que a gente trabalhe as nossas imperfeições, as coisas que nos contrariam, que nos magoam. Então a gente tem que agradecer por isso também. E muitas vezes a gente só reclama, só, né, coloca as coisas negativas dessas pessoas. E a gente tem que ter esse entendimento, né, que aquelas pessoas difíceis na nossa vida, nas nossas vidas, são pessoas necessárias para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Então, é muito importante esse sentimento de gratidão que a gente não deve proferir só com a boca, mas aquele sentimento que vem do coração mesmo, né? Então, quando, né, começam os estudos, no plano espiritual também, né, os espíritos chegam e o plano espiritual preparou também, né, um local para eles. Então, provavelmente eles podem estar ali em cima, né, colocado aqui na imagem que eles estão no mezanino ali em cima. Então, é feito também, preparado o local para esses espíritos que vêm também em busca de conhecimento, vêm em busca de um progresso também, porque a lei do progresso é uma lei de Deus, né, que rege a vida, tanto do encarnado quanto do desencarnado. Então, eles também estão em busca desse progresso, desse entendimento, né, e eles estão também acompanhando os estudos, né. Inclusive aquele quadro que a gente está vendo ali no fundo, tá, que mostra imagens, né, da época de Jesus, então também são instrumentos que o plano espiritual preparou, né, para que os espíritos também tenham um entendimento melhor, né, que eles também utilizam dos recursos de imagem para fixar, para o melhor entendimento também dos espíritos, dos estudos que são feitos, das referências que são feitas a Jesus. Então eles têm assim também, né, essas imagens para eles também terem um entendimento melhor, né. Isso também é citado por esse espírito que passou esse mediou, né? Ele passou esse livro para o médium. Então, na mente, né, daqueles que estão na assistência, assim, os pensamentos vão sendo trabalhados, né, de forma que a pessoa possa ter um entendimento, né, possa então, assim, as ideias que o orador está passando, eles vão, assim, agindo, interagindo no interior, no íntimo de cada pessoa que está assistindo, né, a palestra. Essas ideias vão sendo trabalhadas dentro do íntimo para que essa pessoa tenha um entendimento das coisas que às vezes praticou no mesmo dia, no dia anterior, antes de vir para o estudo, né? Inclusive nesse próximo quadro a gente vai ver, tá, que o orador está falando, né, já começa a falar sobre, assim, sobre alguma passagem de Cristo, alguma coisa que ele está falando. Então essa pessoa, né, essa moça que está aqui do lado esquerdo, ela teve um desentendimento com a mãe, por alguma coisa ela brigou com a mãe, né, e quando o orador começa a falar, essas coisas que o orador está passando atinge o íntimo dela e ela se lembra que ela, né, brigou com a mãe de manhã por alguma coisa insignificante, né? E isso vai sendo trabalhado dentro dela, para que ela, poxa, eu preciso chegar em casa, eu preciso pedir desculpa para minha mãe pelas coisas que eu falei para ela, por uma coisa de nada, né? Então, durante a palestra vai acontecendo isso, né? O estudo vai sendo falado, as ideias que vão sendo expostas vão trabalhando dentro do íntimo, as coisas que ela fez de errada, e vai fazendo com que ela, assim, tenha essa percepção, essa consciência, para que ela mude as atitudes dela, né? Então, assim, é muito importante que a gente então esteja conectado nos estudos, para que
ideias que são passadas possam trabalhar o nosso íntimo. Aí, né, nesse outro quadro, né, essa senhora de óculos, ela está tendo assim, pela nuvem, né, o que ela está em volta dela, os espíritos percebem que ela tem assim um certo mal-estar. Tá vendo? Tem na parte do tórax dela, tem uma parte escura, né? É por conta dos pensamentos dela que acaba gerando esse desconforto para ela própria. Então, assim, às vezes, né, muitas vezes, a gente, nossos pensamentos acabam atraindo doenças, mal-estares que a gente às vezes não entende, mas são gerados pelos nossos próprios pensamentos, né? No caso dessa senhora, por exemplo, ela pode estar, às vezes, né, por exemplo, com algum, como se diria, algum sentimento negativo com relação à nora, por exemplo, né? Ela tem alguma coisa que não gosta da nora, alguma coisa assim, então isso acaba gerando um desconforto nela, né? Então é importante a gente entender que os nossos pensamentos, as nossas ações é que atraem, às vezes, muitas vezes, os mal-estares que a gente tem no corpo físico. Então é importante a gente ter esse entendimento e tentar sempre se conectar com pensamentos positivos, sempre procurar, mesmo nas coisas que acontecem, às vezes nos desagradam, a gente tentar sempre pegar a parte positiva do que acontece, né? Que muitas vezes acontece alguma coisa em casa, né? E a gente sempre vai olhar o lado negativo da questão, né? E isso acaba gerando o quê? Fica esse mal-estar, por exemplo, entre o casal, entre a mãe e o filho. Por quê? Porque se falou de uma forma assim um pouco ríspida, né? Então é importante nesse momento que uma das partes adquira essa consciência e mude esse nível de pensamento. Procure palavras mais amenas, procurar pensamentos positivos nesse diálogo para que mude esse estado entre as pessoas, né? E dentro do lar, isso causa assim muitas, digamos assim, dificuldades mesmo para os membros, né, que vivem nessa casa. Por quê? Porque as energias que são atraídas por conta desses pensamentos acabam atingindo a todos no lar, né? Bom, só complementando aí, às vezes a gente está vendo, né, essa imagem aí dessa senhora com essa nuvenzinha, né? Quando a gente faz esse tratamento é exatamente para poder estar limpando essa aura aí. Porque aquilo que está ali no tórax dela, por exemplo, né? Aquilo ali fala resíduos da própria mágoa, o revolta, o ressentimento acumulado diariamente. Aquilo ali, quando tem um médico de evidência, um médico pode ver isso daí, ele vê aquilo saindo, aquilo sai como se fosse uma pasta, mas é tão fedida, talvez assim, encarnado, sentiu o cheiro, acaba desencarnando, de tão forte que é o odor. E isso é produzido por nós mesmos, né? Pelas mágoas, pelos ressentimentos que nós temos. Então o tratamento visa de alguma forma tentar limpar exatamente essa aura, porque quando a gente vai para o nosso ambiente dentro da nossa casa, a gente leva essa energia, essa vibração, essa nuvenzinha, isso acaba sendo compartilhado com outras pessoas. E aquelas pessoas que estão ao nosso redor, elas se tornam muitas vezes também vulneráveis, né? Não tendo proteção, acabam trazendo mais irritação mais fácil, né? As pessoas perdem a paciência e falam, mas por que você está nervoso? E às vezes fomos nós que trouxemos essas energias negativas. Isso daí é como se fosse assim, uma carniça, né? É como se diz o espírito, é como se fosse uma carniça que atrai o quê? Espíritos também de uma ordem inferior. Então eles acabam se alimentando muitas vezes dos nossos pensamentos negativos e isso a gente acaba compartilhando com as outras pessoas. Então a finalidade do tratamento seria isso, exatamente limpar esta aura aí, né, para que a gente possa ter melhor concentração, mais harmonia dentro do nosso ambiente. Mas é importante, não adianta só limpar, porque senão seria só enxugar gelo, né? A gente deveria parar de produzir essas energias. Então as orações, a mudança de pensamento é muito importante para que a gente tenha essa mudança. Aqueles dois que estão ali são espíritos que estão estudando o caso, né? Isso. Estão sendo explicados para eles. Isso.
Inclusive, né, não adianta a pessoa vir, né, por exemplo, ela está envolvida nesses pensamentos, ela vai, entra na sala de passe, o médium junto com o plano espiritual vai lá, tira toda essa sujeira, né, e ela volta para casa e começa a nutrir os mesmos pensamentos, volta esses mesmos pensamentos. O que acaba acontecendo? Essa sujeira, essa coisa volta para ela. Então é muito importante que a gente tenha esse entendimento, né? Não adianta a gente vir aqui somente, você vai, toma o seu passe, faz essa limpeza, você volta para casa e mantém esse mesmo nível de pensamento, né? Então é importante que a gente tenha essa consciência. Eu vou lá, vou fazer essa minha limpeza, vou tentar chegar em casa, me livrar desses pensamentos ruins, desses pensamentos negativos, para que eu não precise mais ficar toda hora tendo que ir numa casa espírita para realizar essa limpeza, né? Então é muito importante que a gente então adquira essa consciência de como funciona esse processo, para que a gente não venha aqui toda semana, tome o seu passe, faça a sua limpeza, você vai lá para casa e produz o mesmo mal-estar, as mesmas energias negativas para você mesmo, para sua família, para o seu lar. E é onde começa a descrença também, não é? Porque o que eu vou pensar? Nossa, eu vou toda semana E não melhora nada. Isso, não melhora nada. Não adianta, o que a pessoa tem que mudar é dentro de si, né? É isso que é o importante. Vocês têm alguma coisa assim que queiram acrescentar mais sobre esse assunto, que eu acho que é um assunto, acho que é essencial, né? Fala alguma coisa aí, você sempre... Às vezes você tem suas experiências, é bom que cada um passe, né, seu conhecimento, sua experiência, que, né, muitas vezes bate com alguma pessoa, né, que está do lado, entendeu? Não, a experiência a gente sempre tem, acho que todo mundo tem, né? A vida é cheia de perturbações para todos, né? Mas, assim, acho que tá bem detalhadinho, né? Tá bem explicado já aí, né? Tipo assim, Agora principalmente o duro é fazer isso, né? então, Chegar em casa, não esquecer, não posso fazer isso, né? Principalmente quando você tá vivenciando tudo isso, né? Então é complicado, porque quando você desestrutura dentro do seu lar, tudo desestrutura fora também. Isso. Então fica bem mais difícil. Por isso que assim, eu acredito muito que tudo, além de tudo, né, a pessoa ela tem que ter a fé. Acho que a fé ela é o principal pilar, né? Porque se a pessoa não tem fé, ela é mais fácil para ter essa nuvenzinha. Por quê? Porque aí acontece isso que vocês estão explicando. Toda semana ela deixa cair. Toda semana ela volta à coisa dela. Então assim, no momento que você tem uma fé inabalável, você não é só falar que eu tenho fé. É a fé de você acreditar num Deus maior, acreditar realmente que tem os espíritos, né? Que te ajuda, que está na sua volta e que você não está sozinho. Então eu acho que assim, para você conseguir, é sendo só dessa forma. Porque se você pensar que estou sozinho, você se abala. Então assim, quando você pensa que eu não estou sozinho, isso te dá uma força maior, porque você vê que você tem pessoas, né, não visíveis, mas que estão ali para te ajudar. E ao momento que você entra em sintonia com essa energia, você se torna mais leve, né? Então eu falo isso porque assim, por experiência mesmo, como vocês falaram, né? Fala de experiência. Porque eu acho que quando acontece, né? Tipo, você vive, vamos supor, num lar, né? Vive 4, 5 pessoas, né? Tem famílias que são bem grandes, né? Então, assim, cada um vai ter o seu momento, né? Tanto fora da casa como dentro da casa. Traz, né? Fora da casa. Então, principalmente, vamos supor, quem tem filhos adolescentes sabe muito bem disso, sai para uma balada no final de semana e volta. E quando volta, né, quem já tem um pouco de entendimento consegue ter esse discernimento. Quem não tem, infelizmente, passa por mais dificuldades e é mais difícil de estar limpando essas nuvenzinhas, né, que volta.
Porque quando essas pessoas vão para esse tipo de ambiente, lá vai estar todos esses espíritos, né, que desencarnaram, mas que sentem essas necessidades de quando elas estavam na Terra. Então, de estar na balada, né, do vício, né, de todo tipo de vício, da droga, do álcool, né, e até do sexo. Então, isso faz com que a pessoa volte com o espírito dela, né, a sua aura, né, impregnada com essas nuvenzinhas, né, essas coisas, mas por esse motivo. Só que às vezes a pessoa nem tem essa consciência, né? Então aí que fica muito mais difícil, só que mesmo difícil tem a ajuda espiritual. Então de alguma forma você vai ter problemas, dificuldades que vai te levar a um ambiente ou de uma casa espírita ou uma igreja. Por quê? Porque vai fazer a sua vida virar uma perturbação tão grande, mas essa perturbação vai te levar para algo bom, para que te limpe, porque você não consegue ter essa consciência. Agora, quando você já tem essa consciência, é um pouco mais fácil, porque você já volta desses lugares. Para quem ainda não resiste a não ir nesses lugares, né? Porque normalmente quem entende muito bem evita o máximo ir nesses lugares. Mas vamos supor que a pessoa entende, mas gosta, né? E quer ir. Então, por exemplo, ela vai, mas ela tem que voltar para casa, né? E já ter a consciência. Então, não, já se habituar. Não, estou alterando o meu tom de voz, eu estou agindo assim, eu estou pegando raiva de alguma coisa que alguém fez. Então, nesse momento você tem que se observar muito, né? E perceber que isso não é seu, né? Porque se você não é uma pessoa assim, então estranho, por que eu estou assim nessa semana? Então começar a observar mais, né, dentro da gente, porque quem conhece melhor mesmo, cada um é você mesmo, né, dentro de você. Então se você se observar, já pega com a fé, né? Vai fazer suas orações e pede, olha, não sei o que está acontecendo comigo, mas por favor, né, me ajude e me afaste isso. E com essas orações, os amigos espirituais com certeza vai estar te auxiliando, né, mesmo na sua casa, mesmo que você não consiga estar vindo a um centro espírita. Mas caso você não esteja conseguindo se libertar disso, procura ajuda mesmo em algum lugar, né, que possa estar te ajudando. Mas eu acho que assim, quando você atinge já um grau de consciência, tudo se torna mais fácil. Tudo se torna mais fácil, porque... E vamos supor assim, mesmo que na casa não tenha, né, todos não têm esse grau de consciência, mas um tendo, né, já ajuda essas a puxar pessoas todo mundo, né? a puxar todo mundo, porque aquela fé dela e aqueles, né, ou dele, né, e aqueles amigos espirituais fazem que ajude, né? Por quê? Porque vai limpar não só aquela pessoa, mas é o sentimento daquela pessoa. Então, como você disse, ela está com sentimento de raiva. Só que também o sentimento de amor, de bondade, ele também é um sentimento, né, amplo. Então, se tiver a pessoa esse sentimento, lógico que é esses sentimentos que vai limpar. Então, se você nutrir esse sentimento, vai limpando, né, todos daquela casa, e você vai mostrando isso e vai chegando no ponto que, assim, que vai eliminando, né? E assim, que as pessoas não entendem, né, que assim, é uma coisa tão, às vezes pequena e sutil, mas conforme vai passando o tempo, isso vai se acumulando, né? E isso vai se transformando em ódio, em raiva, em rancor. E isso se transforma em doenças da carne mesmo, isso, né? Isso. E aí que é o mais difícil, né? Mas às vezes, infelizmente, a maioria das vezes, a pessoa só vai ter essa consciência quando atinge a carne. Já está instalada a doença, né? Já está instalado. Então, assim, mas mesmo assim, o plano espiritual está ali te ajudando, né? Para tentar te mudar, né? Porque, na realidade, assim, já explicou aí hoje também, a intuição é que nós vemos para esse mundo para nos melhorar. Então, se nós não tivermos essas provas, como que vamos poder nos melhorar, né? Então, acho que é através disso que a gente vai se evoluindo. Hoje posso, né, estar, né,
qualquer pessoa está com esse rancor, com essa mágoa no coração. Mas com o tempo, se você for tendo fé, nutrindo o amor a Deus, isso vai limpando, né? E você vai se evoluindo. E vai chegar um ponto que você pode já não estar nutrindo mais isso, você está nutrindo amor. E esse nutrir amor, você nutre em prol das outras pessoas. Porque quando você tem, bem claro, quando você está com a aura assim, impregnada de sujeira, vai sujar totalmente. Com mas certeza. ao mesmo tempo, Ao contrário, acontece a mesma ao coisa. contrário, Né? vai acontecer a mesma coisa. Então, se você transbordar luz e amor, vai. É É assim. fácil? Não é. Mas impossível também não é. Então, assim, e aos pouquinhos você vai vendo que você consegue. Mesmo que você não consegue aquela situação, né, concretizar aquela situação, mas dentro de você, você vai estar em paz, você está conseguindo superar as dificuldades que você tem no seu dia a dia, aceitando, né, aquilo como se fosse uma prova mesmo, que você tem que passar por aquilo, e que Deus está no comando e que não importa o final sempre é bom. Né? Mesmo que não seja bom para você, mas ele é bom, porque Deus escolheu para você. Obrigado. Desculpa, falei demais. Só acrescentando o que a Lídia falou, né? Às vezes a gente observa isso muito na casa da gente, né? A gente vê um filho fazendo algo assim que é ruim para ele por conta do orgulho dele, enfim, né? Por conta dos problemas, das dificuldades dele. E a gente tenta orientar, mas ele não aceita no momento as nossas ponderações, né? E a gente fica assim muito triste, né? Fica triste porque sabe que ele vai sofrer com essas ações que ele está fazendo e ele poderia estar fazendo diferente. Porque a gente já viveu isso, já sabe o que vai acontecer, a gente tenta orientá-lo, mas ele não aceita, né? Infelizmente, todos nós somos assim. A gente só vai aprender no momento que passar por aquela dor, em consequência daquele ato, porque não tem como fugir a isso, né? Toda ação existe uma reação. Então, se você fez alguma coisa negativa vem, né? Então a gente às vezes fica muito triste com esse comportamento do filho, tenta orientar, mas não adianta, ele vai ter que passar por aquilo, a gente orar por ele, para ele ter força, adquirir, ter a consciência, né, e aprender com isso, que é o que a gente vem aqui, e infelizmente as pessoas só aprendem assim, no momento da dor, com a dificuldade, com a dor é que ela aprende. Na escola também, eu acredito que muitas vezes alguma coisa só fixa assim, mais bem fixada na nossa memória quando a gente faz uma prova e a gente erra aquela questão. Aí depois você vai na sua casa, vai refazer aquela questão, vai ficar ali em cima dela, aquilo que você errou, você vai aprender, vai ficar na sua memória assim para sempre, né? Então, muitas vezes o erro é importante na vida da gente, porque é com o erro que a gente aprende, né? É uma coisa que a gente nunca vai esquecer. Você lembra que você é casado então, porque você errou. Oi? Eu sou casado, hein? Não, olha. Não, mas só aproveitando essa oportunidade, né? A gente está falando daquela energia escura ali. Como que a gente pode fazer então para atenuar esses pensamentos, essa nuvenzinha, essa massa escura no tórax? Como que a gente pode estar fazendo então para atenuar isso daí? Para rezar. Na terapia de perdão, perdoar. Essas imagens que estão sendo mostradas, né? Esse é um espírito que está relatando. Mas aqui na nossa casa também a gente já teve alguns médiuns, né? E quando eles vêm, eles relatam exatamente a mesma coisa. Aí eles ficam perguntando, eu estou vendo aquele quadro. Então aquele quadro os espíritos estão vendo, né? Eu estou vendo o espírito ali do seu lado, ali, dois espíritos fazendo assim, na sua testa. E ele entra lá dentro, eu também estou vendo. Então tudo que ela relata, né? Essa médium que está relatando, exatamente o que está sendo mostrado. Ela nunca nem sabe desse livro, né? Então, assim, a gente analisando o nosso dia a dia, a gente começa de manhã cedo. Eu vejo por mim, por exemplo, você, né, tem o hábito de conectar a internet, a gente tem o hábito de ver o Facebook, e tem muita coisa negativa. E quando você lê aquelas notícias negativas, já
A gente já incorpora uma certa vibração negativa e você já quer fazer justiça, né? Então, já está exatamente dentro do dia a dia. Você já vai falar com alguma pessoa, será que a gente está vigiando nas nossas palavras? Porque a gente já às vezes está comentando mal da pessoa, está falando mal da vida do outro, está se metendo na vida das pessoas, e aí essa nuvenzinha ela vai se formando cada vez mais. Então, às vezes a gente não está nem se vigiando. A gente quer fazer uma limpeza, mas exatamente por isso que a gente deve estar fazendo, né? É que nós estávamos falando, tem pessoas que mandam um monte de mensagem, olha, nós precisamos fazer oração para o Brasil, precisamos fazer oração para a nossa política, precisamos fazer oração para fulano de tal. Mas na página da pessoa só está detonando todo mundo. Só tem coisa negativa. E ao mesmo tempo está pedindo oração. Quer dizer, vai resolver? Não vai resolver, né? Então acho que essa mudança, a gente começar a assistir por isso daí. Então, vai para firme, tem complicações, tem pensamento negativo, está fazendo julgamento, é essa massinha que vai se comprometendo. É ela que vai de alguma forma criando atrito e permitindo que a gente vai ter um dia mais difícil, porque as coisas negativas vão sendo atraídas, né? E a gente fala, eu não fiz nada por fulano, a gente aqui pensa que a gente não fez, mas a nossa vibração, a nossa fumaça escura foi para lá. E já traz toda aquela vibração negativa, né? E a gente acaba respondendo por isso aí. Isso é uma verdade mesmo, porque às vezes eu já acordei várias vezes assim no dia, né? E não legal, tanto que tem que fazer as orações de manhã, assim, e assim até a mente acorta, não sei, acho que tem pessoas que assim, acorda, você tá orando, de repente fala, nossa, o que eu tava orando? Então assim, aí você tem que voltar de novo, né? Você fala, nossa, o dia hoje vai ser complicado, né? E aí você para pra pensar e você fala, bom, do momento que você consegue, né, ter esse entendimento, porque antes eu não tinha, né? Então, por isso que eu entendo também as outras pessoas que não têm. Porque quando você começa a ter esse entendimento, não tenho ele totalmente ainda completo, mas já tenho um pouco. Então, assim, eu penso assim, eu tenho uma escolha a fazer, o meu dia vai ser bom ou ele vai ser ruim, né? Por mais que as minhas sensações estão para não ser bom. Então eu começo a cantar, eu no meu trajeto para a fábrica eu coloco uma oração no meu celular, eu já não tenho Face no meu celular para não mexer nisso de manhã. Então acho que assim, a gente tem que se cuidar, né, para que isso não aconteça. Então, eu quando passo no trajeto da minha fábrica, eu passo por um caminho que tem um parque, um jardim. Então, quando é primavera, eu olho para as flores, e tem pássaros cantando, eu falo, nossa, que melodia, bom dia pássaro, bom dia árvore, bom dia a todo mundo. E vai ser um bom dia, por mais que não estão dentro de mim, tá vindo aquela coisinha que não vai ser, mas não, eu tenho esse pensamento, essa convicção dentro de mim. E realmente, gente, isso faz diferença. Eu falo mesmo, faz. Porque antes eu não acreditava e vinha esses pensamentos, eu falava, que nada, né? Não adianta ficar pensando que vai ser bom dia, vai nada, já tá tudo... Não. No momento que eu decidi mudar e pensar, realmente o pensamento ele funciona. Acreditem, ele funciona. Então, assim, tudo à sua volta muda quando você muda os seus pensamentos, né? Ainda sou uma pessoa, assim, não 100%. Então, realmente, eu tenho realmente alguns pensamentos que todo ser humano tem. Mas, automaticamente, eu começo a bloquear e a mudar isso. Então, assim, e realmente a minha vida mudou muito. Não vou falar para vocês que sou perfeita, não. Mas muda bastante mesmo, né? Quando a gente não tem ainda essa percepção, assim, de ter esse esforço para modificar tudo isso, eu aprendi com o Espírito de Luz a pensar assim, bom, sempre como ela falou, tem dois caminhos. Não sei qual, se fosse Jesus, o que ele faria? Então você está entregando tudo na mão de Deus, e aí as coisas ficam mais leves, e você vai conseguir estar indo num caminho melhor, porque está indo pela vontade de Deus. Então sempre isso, na hora da dúvida, na hora do desconforto, se fosse Deus, o que faria? Se fosse Jesus, o que faria? Então, é que eu tenho assim, comigo, né, o que acontece comigo assim às vezes é o seguinte, que tipo, a gente sabe quando a gente está querendo falar mal de alguém ou quando a gente não está querendo falar. A gente tem consciência disso. Eu acho que a gente devia, todo mundo, todo ser humano, deveria mais se policiar. Antes de olhar para a roupa do Plínio, antes de olhar para o cabelo da Cleusa, olhar para qualquer coisa para sair falando.
Pronto, todo mundo Por quê? olhou, Todo mundo todo mundo olhou. Ó, Vai instalar então a gente tem que pegar e. Eu acho que a gente tem que pegar e se policiar antes de falar alguma coisa, porque para quem trabalha em fábrica, a fábrica é o melhor lugar. Fábrica é o melhor lugar que tem para você ouvir coisas das pessoas e falar coisas das pessoas. Então acho que a gente tem que parar e pensar, porque acho que todo mundo tem consciência de que vai estar falando mal da pessoa. E eu acho que devia parar e para pensar nisso só também. E ter bastante fé também. Tentar mudar por si próprio. Porque eu venho tentando fazer isso. Acho que por isso que a gente está aqui, né? Por isso que eu tô aqui, né? vem Por isso todo que a gente mundo. vem toda semana aqui, porque a gente sabe que a gente tem Por isso nossas que eu falhas, tenho que estamos mudar o tentando aí, futuro. né? Só que a gente começa a perceber as diferenças. Então, por mais que sejam pequenas, você, conhecendo você próprio, você sabe que você está mudando. Então, é isso que eu falo. E isso se torna uma alegria muito grande. Por isso que eu falo que quando você se tornar completo, realmente, como será essa felicidade? Porque se ela é tão pequena, já simboliza bastante, então ela é muito maior que o ódio, que o rancor e qualquer coisa mais. Né, dentro desse pensamento, né, o Alex sempre conta muito disso, né, que no trabalho a gente tem muita oportunidade de fazer isso, né? Se uma pessoa vem te falar coisas negativas, você já muda essa linha de raciocínio, começa a falar coisas positivas, ela já vai mudar também a linha de raciocínio dela. Então, depende muito da gente, né? Então é muito importante que a gente procure adquirir essa consciência, né, e que nossas ações podem mudar o mundo. Se você conseguir mudar uma pessoa, o jeito dela pensar, ela vai agir para outra, 2, 3, e assim sucessivamente, né? Então é importante essa nossa consciência para a gente mudar conosco, né, primeiro, depois você vai mudar com o seu parceiro, e isso daí vai, assim, passando, né? Vai se multiplicando, né? Então é muito importante, assim, essa nossa consciência que nós somos participativos na construção do mundo. Embora a gente às vezes nem tenha essa consciência, mas cada um de nós, com a sua palavra, com o que você fala, sua atitude, em cada questão que surge, assim, é muito importante, assim, naquele momento você se conscientizar, não, eu preciso agir dessa forma, senão isso pode acarretar isso, né? Vai acarretar coisas negativas, é como se virasse um dominó, né? Então, se eu fizer coisas positivas, esse dominó vai atrair coisas positivas, né? Então, é muito importante que a gente adquira essa consciência. Tá? Então, eu vou adiantar, porque senão a gente não consegue terminar no lugar, ainda falta um bocadinho aqui. Tá? Mas, vocês veem, né? É um tema assim, que tem muitas coisas interessantes para a experiência de cada um, né? Que acrescenta muito nesse estudo e que ajuda, assim, né? A gente ter esse entendimento, né? Aí agora tem esse careca, esse senhor aí, também ele está na reunião ali, né? Só que ele está lá com a cabeça longe, pensando nos negócios dele e tal. Então também assim, né, que a gente tem essa consciência, se a gente veio pro estudo, né? Então vamos tentar assim, se conectar, né, no que o estudo está falando, para a gente aproveitar, né? Não perder esses momentos que a gente, preciosos, né, da nossa vida, que a gente... Se a gente saiu da nossa casa, veio para cá, a gente veio com esse objetivo. Então não vamos assim desfocar, né, desse objetivo. Então tentar realmente manter focado naquilo que a gente veio buscar, para que a gente consiga atingi-lo, né? Aí esse outro senhor aí está dormindo, né? Acontece muito, né? Você vai no estudo, o cara está lá dormindo, né? Aí você pensa em fazer uma bolinha de papel, jogar na cabeça dele e tal. Mas não, a gente tem que ter um entendimento, né? Que às vezes esses processos são processos obsessivos e que acabam acontecendo, né? Às vezes um espírito obsessivo dele não quer que ele participe do estudo, que, sei lá, por não gostar das ideias, enfim, né, por algum motivo não quer que a pessoa participe, então ela joga vibrações para que ele adormeça no estudo, né, enfim, de alguma forma ele vai impedir que ele veio buscar, ele não consiga, né, então nesses processos obsessivos acontece muito isso.
Mas, assim, nem sempre. Não, nem isso, sempre, né? Mas pode Às acontecer. vezes a pessoa pode estar cansada. Isso, pode ser problemas físicos, né? A pessoa Tá vai quieta cansado. ali, mas está cansada. Isso. Mas às vezes acontece isso também, né? Só para a gente ter assim, um entendimento. Isso aqui eu coloquei. Então, como eu estava falando, né? Quando a gente põe o nome da pessoa ali na oração, pedindo saúde, pedindo alguma coisa, ou pedindo por algum desencarnado que seja encaminhado, que, né? Ele encontre a paz, enfim, né, que a gente faça isso com muita fé mesmo, e a partir do momento que você pôs o nome ali, você venha para cá e mantenha focado nisso, né, com o seu pensamento nisso, que você veio buscar, né, para que no momento que o plano espiritual vá lá, né, buscar o que cada um veio buscar, eles consigam enxergar isso, tá, para que você consiga atingir aquilo que você está pedindo lá, né. Então é muito importante também a gente ter esse entendimento. Naquele momento que a gente pôs o nome da pessoa lá, pedindo pela saúde dele, ou por alguma melhoria, né, de alguma forma, a gente volte aqui, se sente aqui, ainda se mantenha focado nisso, pensando nisso, para que o plano espiritual possa, no momento que for lá buscar o que cada um veio buscar, eles possam encontrar isso e te ajudar, né, você possa receber essa ajuda. Aí, no caso daquele lá, né, desse vídeo anterior, mostra que essa senhora veio pedir alguma coisa, pediu alguma coisa lá, né, e ela pediu, né, para o filho dela, né, o filho dela está passando por um processo de separação, né, ele está passando assim por muitas dificuldades, inclusive ele estava pensando em se suicidar, então ela veio no centro espírita, pôs o nome do filho dele ali no livro, pedindo para, né, o plano espiritual auxiliar, mandar forças para ele, né. Então é isso que acontece, né? Então você veio, fez o seu pedido, você sentou, continua mantendo essa coisa focada na sua mente, para que na hora que o plano espiritual for lá, né, encontrar isso, possa levar esse auxílio para quem ela pediu. Assim, aqui todos nós sentados, cada um com seus pensamentos, sim, né, dentro dos seus porquês de estar aqui, com as suas buscas, com as suas imperfeições, né? E cada um está a espiritualidade ali, olhando, observando, vendo o que a gente precisa. E para que eles possam nos ajudar, temos que ter essa fé, essa vontade realmente de querer ser ajudados, né? E acreditar que vamos ser. Porque eles estão aqui fazendo isso por nós, como está mostrando ali, em cada um que está na assistência. Isso, a gente tem que acreditar, né? Se você veio buscar nisso, acredite que o plano espiritual pode te ajudar, né? Tenha fé, né, que isso vai acontecer, que se for realmente do merecimento, né, porque ela está pedindo, mas o filho tem que ter esse merecimento para receber essa ajuda, né? Então é muito importante que a gente tenha esse entendimento, né, que às vezes nem sempre as coisas acontecem de como a gente pede, por quê? Porque a pessoa não tem o merecimento, né? Então a gente tem que ter essa aceitação e entender isso, né? E às vezes também não é só o merecimento, né? Eu acho que é assim, tem coisas que é para ser passada, né? Então, por mais que você peça, se é para ser passado, não vai mudar. Só que você, com a fé que você tem, depois, é o que eu disse da outra vez, no final você vai ver o resultado. Né? Você então, vai ter o entendimento, né? Você vai ter o entendimento. resultado não é imediato ali no que você pediu, é em cima daquilo que vai vir depois. Naquele momento pode ser que seus pedidos não vão ser alcançados, né? Você fala, nossa, ele não teve o merecimento, é uma má pessoa, não é isso. Realmente são as suas provas que tem que passar. No caso dessa casa espírita não tem esse trabalho, né? Mas existem casas espíritas, né, que fazem esse trabalho evangélico, né, com as crianças e adolescentes, né, e jovens, né? Então é só mostrar que, né, no caso dessa ilustração, né, são assim, a gente vê, né, espíritos de mães que estão ali acompanhando, prestando auxílio, né? Por quê? Porque são mães que de alguma forma elas, em outras encarnações, elas falharam nesse trabalho de educar os filhos e tal, então elas vêm aí, né, nesse trabalho para justamente ter um entendimento maior e que nas próximas encarnações elas possam cumprir esse papel, né, de bom grado, assim, ser bem feito, elas conseguirem
reparar, né, as faltas que elas cometeram nas vidas anteriores, e elas possam então melhorar nesse aspecto, né. Aí também tem, né, o setor de enfermagem, por exemplo, na hora dos passes, assim, né, antes de haver os passes, né, existe assim um suporte do plano, uma equipe médica mesmo, né, do plano espírita, que assim prepara todo o local para fazer os passes, né, fluidificar as águas. Então eles recolhem fluidos da natureza, enfim, né, certas energias que existem na natureza para fazer esse auxílio também na hora dos passes, na hora de fluidificar as águas, né? Então, nesse processo de magnetização das águas, né, a gente põe ali a água, põe o nosso nome, põe o nosso endereço, né, e faz aquele pedido, ó, eu estou pedindo pela minha saúde, pela saúde do meu filho, enfim, né? Então é muito importante que a gente tenha essa consciência que eu vou fazer isso aí com muita fé, acreditando nisso, né? E o plano espiritual vai lá, né, desde o momento que você coloca a água ali, ele já vai estar fluidificando para que você possa receber justamente esses elementos necessários, né, para aquilo que você veio buscar, para aquilo que o seu familiar necessita. Então, no momento dos passes, né, é muito importante que na hora que a gente vai receber o passe, você assim procure se manter em oração, procure estar concentrado naquele momento que você está recebendo essa ajuda do plano físico, do desencarnado, do passista, do plano espiritual que está ali para te mandar bons fluidos, te limpar aquelas sujeiras, por exemplo, né, daquela mulher, daquela senhora. Acontece a mesma coisa, às vezes pode estar acontecendo com a gente, para tirar isso daí da gente, né? Então a gente está nesse momento em oração, ouvindo aquela música bem baixinha que está ali tocando. Você tente pensar em Jesus Cristo, pensar em coisas positivas, pensar no seu problema, enfim, né? Nesse momento você está ali realmente ligado naquele momento do passe. Você não está pensando em outras coisas que não sejam aquele passe que você está tomando, que vai te fazer você sair melhor daqui hoje, né? No dia que você vem participar da oração, fazer o passe. Plínio, só um comentáriozinho. Às vezes você vem, né, tá triste, magoado, com seu coraçãozinho apertado, e quando você entra lá dentro, fica mais difícil de estar recebendo isso, né? Porque você tá com tudo isso. Então, é uma coisa assim, bem simples que se pode fazer, né? É você lembrar de um ato, porque a criança se transforma em inocência, né? Então você lembra de pensamentos bons, né? De coisa alegre, de quando você era criança, enche o seu coração, a sua mente de alegria, né? Por mais que você esteja vivendo, naquele momento não pense naquilo, né? Confie que vai ser resolvido, né? E penetre dentro de você alegria e amor, né? Lembra de alguma coisa, né? Ou relacionada a sua avó, a sua tia, ou mesmo uma vizinha, alguém que te acolheu, que te deu aquele sentimento de amor. E se foca naquilo, se você não consegue, né? Porque você focando naquilo fica mais fácil para que o trabalho, né, seja todo feito, porque quando ele se resume em amor, ele começa a limpeza, né, melhor trabalhada. Isso mesmo. Né, como são experiências, né, das pessoas que estão no passe, né, então assim, ela vivenciou isso, então assim, né, é uma forma da gente se espelhar nisso, né, bom, se eu fizer isso também pode ser que me ajude, né. Porque então, às vezes é difícil, né, a pessoa tá com toda essa mágoa e entrar ali dentro, a gente fala assim, se conecta, ora, pensa coisas positivas, mas a mágoa está tão grande que é difícil essa conexão, né? Então isso te, assim, atrapalha, né? Então se você, assim, pensa alguma coisa, né? Ou se alguém possa ter, vamos supor, não lembre isso, mas tenha a mente assim, pense ver uma paisagem, uma coisa suave, né? Tendo esses pensamentos, você consegue melhor, né, resultado. É isso mesmo. Né? Então são experiências práticas, né, formas que a gente pode agir, né, para que o passe seja eficiente, né, para a gente nesse momento.
tem determinadas casas espíritas, né, que depois do passe também tem um atendimento fraterno, né, que são assim um serviço das pessoas que vêm em busca de ajuda, né, é mais um tratamento adicional que existe em determinadas casas, né. Aqui é um exemplo, tá? Essas pessoas, então, a pessoa que vai fazer o atendimento fraterno, da mesma forma, ela tem também o suporte do plano espiritual, né? Ela vai estar em oração antes de receber a pessoa, né? E ela também já vai estar nesse momento sendo assistida, né? Por também espíritos, né? Que vêm aqui trabalhar, né, no auxílio desses trabalhos. Por isso que existem muitos espíritos para cada setor, de cada trabalho que é feito na casa durante esse dia, né? E só mais um bom exemplo, né, de uma pessoa que está tendo o atendimento, ele já está com um problema já instalado no plano físico, então o passista ele recebe a orientação do médium, tal, né, do mentor, né, do que está ajudando a fazer os passes, onde está o problema, enfim, né, são assim formas de como é feito esse atendimento. E então a pessoa que está fazendo o atendimento fraterno vai passar essas orientações para o assistido, né. Aí, no caso dessa outra moça também, ela vem em busca de ajuda, ela está assim muito transtornada, tudo, né? E através do plano espiritual eles ficam sabendo que ela está sendo obsidiada por um espírito, né, do ex-marido dela, mas não é um espírito, ela nem é casada nessa encarnação, é de uma outra encarnação, né? Então ela está sendo obsidiada e ela recebe orientação para ela fazer orações, tentar se melhorar como pessoa, né? E dessa forma ela vai trabalhando, ela, e através dessa melhoria interna dela acaba atingindo, né, o espírito obsessor. Dessa forma ela vai conseguindo pouco a pouco ficando livre dessas influências negativas do espírito obsessor, né? Isso aí foi colocado só para a gente ter um entendimento que muitas vezes os sofrimentos, as dificuldades que a gente passa nessa vida, nem sempre são frutos dessa encarnação, né? Pode ser fruto de uma outra encarnação, de erros que a gente cometeu em outras vidas e que às vezes a gente não tem um entendimento, né? E assim, para a gente ter um pouco mais de entendimento, resignação com essas dificuldades que a gente passa, né? Que às vezes não é de uma encarnação presente, ou de uma outra encarnação, né? E, só citando, né, que às vezes a pessoa pode confundir, né? Que aí já é um outro atendimento, né? Isso. A casa também tem, mas isso, tem determinadas casas que existem esse trabalho. Não tem, né? Isso. Não, nessa casa teria. Poderia ser feito, tem, né? Tem algo. O fraterno vai O dar. atendimento é depois dos passos, né? Então, Depois dos passos. Mas se alguém quiser, pode ver isso. Às vezes as pessoas vão conversar com você, né? No atendimento fraterno. É que a hora que termina o espaço, a pessoa vem conversar, o que acontece? A pessoa está sentada, mas ela não está vendo os espíritos que estão ali, e eles já estão sendo amparados. O tratamento já começa durante a reunião, né? Durante a reunião já começa a trabalhar. Depois que conversa com a pessoa sai, aí vem os benfeitores e explicam a situação daquele espírito, daquela entidade que estava acontecendo, né? Se há essa necessidade. Porque ele está conversando com a pessoa, com o encarnado, mas os espíritos que estão do lado estão ouvindo. Né? Então todos eles, por uma questão de afinidade, vão entender. Né? Então da mesma forma a gente vai sendo intuído para poder estar passando aconselhamento também. Então acontece. Né? Não, porque eu só fiz essa pergunta, porque às vezes a pessoa, pela imagem ali, como foi o passe antes, confundir que isso aí já vai ser lá na hora do passe, né? Aí vai querer conversar. Então, assim, que é uma coisa algo assim, por isso que eu falei, né, que o atendimento né? fraterno em determinadas casas acontece, né? Então aí tem o encerramento da reunião, a gente faz uma oração de agradecimento, né? E assim, depois disso, como fala, o plano espiritual, eles vão encaminhar, né, aqueles espíritos que vieram também precisam de auxílio, vão receber
enfim, vão ser encaminhados, né, vão para uma escola espiritual, enfim, né, vai para uma casa de ajuda lá, né, que nem o nosso lar, enfim, né, eles vão ser encaminhados. Então, os espíritos que trabalham aqui na casa vão fazer esse trabalho de, né, encaminhar esses espíritos. Sim, eu tenho uma pergunta. Enquanto a gente está lá na sala de passes, né? Aí foi ao contrário, depois dos passes é que é feito o encerramento. Ah não, isso aqui foi só um erro meu que eu coloquei a ordem do slide errada. Ah, tá. Não, pensei que depois é que tivesse que aguardar e fazer o encerramento. Não, isso aqui eu coloquei o slide na ordem errada. Mas isso pode ser também, né? Pode acontecer dessa maneira. Isso seria só para nós, né? Para nós encarnados, para os espíritos também. Então, é isso que acontece. Eu espero que todos tenham entendido, gostado aí do estudo de hoje. Muito obrigado a todos. E a prece, final. Então, Será que não pode colocar um vídeo que mostra, e tem uns 10 minutos, que mostra mais ou menos, será que é o vídeo que eu coloquei na prece lá? Ah, tá. Será que pode? Combina. Pode. Acho que aí o pessoal vai ter um entendimento diferente. Assim, uma coisa importante é que quando nós estamos lá na sala de passes, né, quem está aqui aguardando, continuar, né, se manter em oração, né, se estiver colocando os pontos, acompanhando, fazendo, já trabalhando junto com quem está lá dentro, porque não dá para entrar todos de uma vez. Então vão entrando de 4 em 4, se não me engano, né? E assim, mas quem está aguardando também a sua vez, está em oração, né? Se veio até aqui para buscar algo, para se reformar em algo, ou para ajudar alguém, se manter realmente em oração até o término de todo o trabalho. Isso é muito importante. Geralmente fica uma pessoa, né, fazendo as orações enquanto a gente está lá dentro, né, para poder todo mundo se manter assim, na mesma faixa vibratória, né, para poder receber as energias. Quando não tem uma pessoa que a gente fala que está ficando na sustentação, é colocado músicas, né, para pessoas, para quem está aqui aguardando a sua vez ir ouvindo, né. Isso é bem importante, porque a gente pede assim, até passar por tudo isso, eu sei que tem pessoas que gostam de fumar, para aguardar mais um pouquinho antes de sair para ir fumar, aguardar até o término desse trabalho para poder sair, né, lá para fora. Desculpa o pronúncio, né, sair lá para fora. Igual eu estava mostrando que mesmo durante a reunião, às vezes acontece a obsessão à distância, né? Igual o 2 e o 2, mas quando entra, por exemplo, dentro da sala de passe, ainda pode continuar ou não? De lá de dentro, a obsessão. Como que você falou? A obsessão à distância. Ah, sim. Porque a obsessão, a gente vê muito como espaço geográfico, espaço físico, né? E o plano espiritual não existe. Porque você está ligado através do pensamento. É esse pensamento que te permite você estar ligado. Até mesmo o espírito, foi mostrado no final, a última cena, os espíritos sendo levados. Mas ele vai estar, mesmo sendo tratado lá nas colunas espirituais, ele ainda continua ligado a nós. Se a gente continua no treino. Este é Paulo, filho de nossa amiga Helena, esposo de Fernando. Tem se deixado ser influenciado por inimigos do passado. É bom que se desencarnar hoje, cara. Se não for voltar com ele, é melhor não voltar mais. Não para não! Não para não! Você o traiu. Desonrou, traiu a sua confiança. Agora eu vim resgatar vocês. Tem alguém ajudando eles? Em breve você receberá um convite muito especial. Aceite, meu irmão. Aceite.
Você está usando pedra, amigo. O que você está fazendo, Paulo? Então eu vou usar você. Preciso de beber, Paulo. Presta atenção em mim, Paulo. Não ignora, não! Obrigado. Esse idiota não serve nem de substituto pro Paulo. Não, Paulo! Me ouve! É hora de declararmos guerra, meus amigos. Todos nós fomos excluídos. Nós fomos arrancados da nossa justiça pessoal. Eu não vou ficar aqui parado enquanto aqueles hipócritas me tiram meu direito de vingança. O Paulo pertence a mim e a mais ninguém. Fazer o quê, Otávio? Você não consegue nem chegar perto dele mais. Eu quero só ver o que você vai fazer de novidade. Eu não vou ficar aqui te escutando, seu tosco. Você perdeu a oportunidade de matar o cara. E ainda por cima deixou que ele fosse procurar ajuda. Seu idiota. Nós precisamos nos unir, amigos. Unir forças. Amigos? É isso que você acha que a gente é? Amigos! Você fracassou. Um ano, Otávio! Você perdeu pra mim. Você acha que isso vai ficar assim? Você acha que isso vai ficar assim? Miserável! Preste atenção! Preste atenção! Nenhum seguidor do Nazareno vai me impedir, não. Vocês são meus! Essa cidade é minha! Esse centro espírita, esses trabalhadores ridículos, não vão me pedir o meu domínio. Levem ele nas canas de tortura. O tempo lá vai fazer ele prender. Ai, Otávio. Pode gritar o tanto que você quiser, Otávio. Você está completamente sozinho. Acordou, bela adormecida? Vamos acordar. Nossa, tava na hora já, hein? Você demorou, achei que você já tinha morrido. E aí, beleza? Prazer, meu nome é Ricardo. Mas todo mundo me chamava de rico. Mas rico eu não tinha nada, eu morava na rua e tinha meia furada. Pensando? Tá afim de papo, não, brother? Brother? Você manja de inglês, né, mano? Então eu vou te ajudar, só porque eu gostei de você. Vou usar minha inteligência paranormal para te explicar como as coisas funcionam por aqui, beleza? Não, peraí, cara. Que beleza. Sejam bem-vindos ao programa de tratamento do nosso centro espírita. Muitos de vocês não se lembram bem dos últimos dias, mas não se preocupem, as memórias vão voltando com o tempo. Este é o centro espírita em que estamos. E vemos aqui suas instalações materiais, mas observem que na espiritualidade ele é bem mais amplo. E como é que você tá? Calma. Nós vamos ter aqui muitas atividades. Aliaremos conhecimento, atividades práticas e tratamento magnético. Eu preciso de uma dupla para começar.
Ricardo e cheguei aqui recentemente. E hoje eu vou contar a minha triste história para vocês. Ele chegava em casa bêbado e com raiva e contava na gente. Ele me batia. Batia muito, depois batia nela também. E aqui eu comecei a usar e a virar vendedor de pó de pedra. Mas hoje eu estou feliz, porque eu tenho um amigo, ele está aqui me assistindo. Alguém gostaria de compartilhar hoje? Bom, já tem 6 meses que eu faço tratamento aqui, mas eu ainda não me lembro de muita coisa. Então eu vou pedir para vocês terem um pouco de paciência comigo, tá bom? Definitivamente o que eu mais me recordo é da dor. Eu fui torturado por muito tempo. Não só pelos outros, eu acho que foi mais por mim mesmo, pelos meus sentimentos, pela minha vontade de me vingar. Mas eu também me lembro de uma luz. E eu confesso, eu tive muito medo dessa luz no começo. Eu me sentia fraco, sem forças, mas eu também tinha medo do desconhecido. Mas essa luz era uma atração irresistível. Eu estava numa sala, não sabia como é que eu tinha chegado ali. Tinha tantas pessoas e elas vibravam. Sabe quando vibra muito assim, intensidade? E elas vibravam amor. E o meu pensamento quando eu cheguei ali naquele centro era só de vingança, de ódio, de rancor. E de repente uma luz me atingiu como flechas mesmo. Eu senti uma dor aguda, uma vontade de gritar. Foi como se fosse um choque. Só que ao mesmo tempo, todos aqueles pensamentos ruins se foram. Era uma energia nova, uma energia boa que me trazia boas recordações. E de repente eu me senti fraco e desmaiei. Não tenho muito mais lembranças, a não ser da gratidão. Oh, meu Deus, como eu sou grato. Agora eu tinha aquela paz que eu tanto buscava. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Eu estou aqui hoje. Oferecer e para pedir perdão. Desculpa o sofrimento que nós causamos. Tudo por causa de orgulho, de egoísmo.
Eu sei que com as bênçãos de Jesus Cristo eu vou ter a sua permissão para poder reencarnar na sua família. Que eu quero ser criança outra vez. E eu quero poder te chamar de pai, Paulo.